Vamos diretamente à la France. Para a França, o presidente Emmanuel Macron, que está mais para Micron depois da derrota que ele sofreu, e a esquerda francesa está correndo contra o tempo para evitar a vitória da direita nacionalista no segundo turno das eleições legislativas. Procede a informação, meu caro Fabrício Neitz, pelo visto tem candidato também abrindo mão das eleições para focar nos que têm realmente chance de conseguir uma cadeira? Conta pra gente o panorama preciso do que está acontecendo. Exatamente isso que você falou, André. Bom dia, aliás. Bom dia, inclusive, bom dia. Né? Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. 180 candidatos que estavam no segundo turno, que deveriam estar no segundo turno, abriram mão já da candidatura para que possam focar ali em um nome único nessa tentativa de barrar os candidatos do Rassemblement National. A gente lembra, né? Ontem já tinha explicado aqui mais ou menos como é que funciona as eleições legislativas lá na França, né? Quer dizer, é uma eleição legislativa em 2 turnos, um candidato que no primeiro turno consegue mais de 50% dos votos no seu de 180 candidatos, e a gente tem a expectativa de que hoje, até 5 da tarde lá na França, ou seja, por volta das 1 da tarde aqui no Brasil, meio-dia aproximadamente aqui no Brasil, aconteçam mais desistências justamente por isso, para formar aquilo que a gente chama de fronte republicano. É a estratégia que a esquerda e o governo Macron, que é um governo centrista, estão encontrando para tentar barrar o avanço do Rassemblement National, que foi muito melhor no primeiro turno das eleições. Mas o fato, André, é que apesar disso tudo, não tem nada decidido ainda, né? Você teve poucos deputados eleitos no primeiro turno, 76 deputados eleitos no primeiro turno, bem dividido entre o Rassemblement National e a frente de esquerda, e o segundo turno está, diante dessa situação, ele fica bem aberto. O jogo está aberto, amigo. Mas olha só, minha cara de S. Peixoto, como a gente está vendo a partir da debacle de Joe Biden no debate de semana passada, a direita assumindo um favoritismo claro, franco aí para vencer as eleições nos Estados Unidos, claro que tem muito tempo ainda. Já na França também, do jeito que a coisa vai, na próxima reunião do G20, o Lula vai estar mais sozinho que chinelo de saci, minha cara de S. Peixoto. Não, realmente a gente tem visto um crescimento da direita novamente. Eu acho que a exceção talvez seria o Reino Unido. Mas nós estamos vendo uma ascensão muito ligada a pautas em comum, né? Tanto nos Estados Unidos quanto também na França. A questão dos imigrantes, a questão cultural, a questão do Estado ficar gastando dinheiro com guerras que eles não se sentem tão ligados, como é o caso da guerra na Ucrânia, talvez bem mais grave para os estadunidenses que, de fato, para os franceses. Então a gente tem visto isso e uma pouca mobilização. E vale lembrar uma coisa bem interessante no caso francês, que o Macron ganhou numa divisão entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, Mélenchon e Marine Le Pen, com uma proposta de en marche, uma marcha para caminhar para o futuro. Esse futuro os franceses não gostaram, ele tem tido uma rejeição alta, ele tem tido cada vez menos apoiadores. Então a gente vê aí que o centro está perdendo força na França e ao longo de todos os países. Não consigo citar um país em que o centro realmente tem uma ascensão genuína, ou é a principal batalha a ser travada, está com mais destaque. A esquerda ou a direita, o centro cada vez mais atrás. Tem uma coisa aí, André... Fabrício, só uma questão aqui. Será que o Macron está um pouquinho enciumado com a fala recente do Lula, numa dessas entrevistas que ele deu nos últimos dias, dizendo até que é positivo em algum grau, que o momento da Le Pen chegou? Talvez ele se identificando com o fato que ela tentou e finalmente chegou lá, e que bate muito com a experiência pessoal dele, tendo perdido 3 eleições presidenciais e chegado ao topo da política brasileira. E será que depois dele ter perambulando ali com Macron pela Amazônia, pelas florestas, parecendo, enfim, 2 animaizinhos saltitantes pelo bosque, será que ele está um pouquinho contrariado agora? Que o Macron, no caso, contrariado com as falas do Lula, recebendo como um desdobramento positivo, talvez, a Le Pen como um exemplo de resiliência política? Eu não sei se o Macron vai ficar nem sabendo dessa fala do Lula, não sei se vai chegar lá na França. Vai chegar. Mas chegando, veja bem, como eu acho que você destacou muito bem, há uma identificação, mas para nesse ponto, né, que é o ponto da Marine Le Pen ter tentado, a primeira vez, está muito próximo de conseguir assumir parte do governo, né, pelo menos a Assembleia, lá na França. O Rassemblement National já disse o seguinte, inclusive, André, luta. Então essa que é a disputa, por isso que essa disputa está em aberto, porque a questão é a seguinte, não é nem o Rassemblement National
ter mais deputados do que os outros partidos, mas sim de ter deputados suficiente para conseguir formar uma maioria absoluta na Assembleia. Isso é um caminho muito, muito mais difícil do que parece, apesar das pesquisas indicarem o negócio, mas indicarem positivamente. Mas eu queria só comentar aqui um negocinho em relação ao que a Jess disse. De fato, o centro está perdendo força, mas a gente tem visto isso não só na França, em vários países. Claro. Os partidos mais tradicionais da política, das políticas locais, perdendo força. Então a França tinha 2 partidos muito fortes, que eram os republicanos de direita, centro-direita, e os socialistas de centro-esquerda. E esses partidos já não elegem quase mais ninguém. Assim como aqui no Brasil, por exemplo, um dos partidos que era mais forte, por exemplo, o PSDB, hoje em dia não tem a mesma força de 10 anos atrás, por exemplo. A gente tem visto isso em outros lugares também, né? Fabrício, você como autoridade no assunto vai seguir me ajudando a conduzir esse bloco aqui, mas